ao episódio 14º do Lendas Cash, o seu canal de podcast que ensina você, advogado, a ser um empreendedor de sucesso, um empreendedor milionário com foco em vendas, gestão, marketing e principalmente visando o lucro do teu escritório. E hoje estamos aqui com esses dois queridos, dois amigos, que eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo desses dois, que é uma longa amizade, uma longa caminhada, já trabalhamos juntos. O André hoje é um dos meus melhores amigos também, e eu queria que o público soubesse quem é a Juliane, quem é a André, são dois gigantes da advocacia. Eu queria conhecer um pouco mais de vocês, o público quer conhecer um pouco mais de vocês. Sejam legal. todos muito bem-vindos ao Lendas Cash. Eu vou começar com você, Juliane. Obrigada. Me fala um pouquinho, se apresenta, como é que você conheceu a tua história lá atrás, já trabalhou com o quê, o primeiro emprego, como surgiu o direito na tua vida. Depois nós vamos falar com o André. Tá, legal, ótimo. Obrigada, Alan, pela oportunidade. Tamo junto, né? Tamo junto. Pelas palavras, você é muito querido, muito importante na nossa vida, é muito bom ter um amigo como você, né, que pega na mão, assim, independente de toda a ajuda profissional, né, sempre presente nas nossas vidas mesmo. Imagina, eu que agradeço a confiança. Vocês foram um dos meus primeiros alunos que acreditaram no meu trabalho. E hoje vocês estão vendo tudo que a gente está construindo junto, a quantidade de pessoas que a gente está impactando. Sim, E gratidão por ter acreditado em mim. E que bom, né? Que tomara que tenha feito sentido na vida de vocês aí. Fez bastante. A minha ajuda, né? Com certeza. Mas e aí, a Juliane? Começou a trabalhar com que idade? Vamos lá. A Juliane é de Promissão, né? Eu sou de Promissão, interior de São Paulo, a mais ou menos 500 quilômetros daqui, nasci em Promissão. Em Promissão eu comecei, o primeiro contato com a área jurídica foi num estágio no Fórum de Promissão. Depois eu trabalhei também como monitora em uma escola infantil. Foi professora já? Fui professora de magistério. Eu fui monitora, né? Mas eu não gostava dessa área de educação infantil e eu já sabia que eu ia fazer direito, né? E já tinha decidido. Fui cursar... Você tinha alguém na família? Não, nunca tive nenhum contato. Como que surgiu o interesse pelo direito? Queria ser doutora? Eu queria ser doutora. Na verdade, assim, nos testes vocacionais, eu sabia que eu trabalharia na área de humanas, já tinha esse foco, né, na área de humanas, e eu queria trabalhar com algo que eu pudesse ajudar outras pessoas, porque eu vejo que as pessoas trabalhavam por dinheiro é importante, mas eu queria ter isso como uma missão de vida mesmo, né? Trabalhar por prazer e ajudando outras pessoas, que assim eu ia construindo meu tijolinho lá no céu, é o que eu pensava. E aí, nesses testes, eu decidi fazer direito, né? Tinha amigas na época que também escolheram por essa profissão e eu decidi encarar o curso de direito. E aí eu fui... Promissão é uma cidade pequena, aproximadamente tem atualmente uns 50 mil habitantes, naquela época tinha menos, e a faculdade melhor ali da região era em Marília, era a Univem. E aí eu viajei um ano de Promissão para Marília, e no terceiro ano, não, foram dois, no segundo ou terceiro ano, agora eu não me lembro com certeza, eu me mudei, fui morar em Marília, aluguei um apartamento em frente à faculdade. E aí eu morei lá durante todo o período... Todo o teu curso. Em que eu cursei a faculdade. E aí você estagiou em algumas áreas. Você começou no crime, foi isso, né? Eu comecei no crime. O meu primeiro estágio foi na área criminal, lá em Marília, com um advogado de lá. E depois, assim, eu fui aprendendo porque eu tinha curiosidade, ia pegando os processos que ficavam lá, ia visualizando e o advogado ia ditando para mim as peças, que são poucas do criminal, né? São poucas peças que eu tenho conhecimento, são poucas. E ele ia ditando, eu ia pesquisando, fazendo, e assim eu comecei a montar as primeiras peças da área criminal. E não te deu vontade de fazer carreira no crime? Não me deu vontade nenhuma, porque eu via os criminosos ligando dos presídios e não gostei. Defendia bandido ali, pelo jeito. Claro. Tem gente que gosta, né? Tenho um amigo muito querido que faz esse trabalho,
mas não me Não chamou era a pra atenção. você. Já não se achou ali. Não me achei ali. E aí foi por quê? E foi pra visitei trabalhista, presídio nessa época. Presídio também? Não, acho que foi isso que me assustou. Falei, não quero vir aqui não, quero Isso aqui não é pra um lugar mim. melhor para eu trabalhar, né? Não é para mim. E aí você achou onde? Qual área? Como é que foi? E aí depois desse estágio, eu fui fazer um estágio em previdenciário também com o Dr. Reginaldo. Gostei bastante. Só que aí me indicaram para a Justiça do Trabalho, e eu comecei a fazer estágio na Justiça do Trabalho lá de Marília, e aí que eu falei, não, eu acho que é aqui mesmo que eu vou ficar. Isso foi quando? Foi no último ano da faculdade, é isso aí, foi em 2007. 2007. E foi aí que eu te conheci. Conheci a Juliane no balcão, lembra? No balcão fazendo carga de um processo, eu lembro. Eu falei, essa é a Juliane, comecei a fazer carga. Foi isso, né? E aí a gente foi trabalhar junto, né? E aí depois a gente foi trabalhar junto. Como é que foi? Eu não lembro Você agora. Não lembra? Como é que foi? Você deixou o currículo no escritório? Como é que foi? Não, eu não deixei currículo lá. Tinha o Marcos, advogado lá da época. Foi uma indicação de algum funcionário lá de algum dentro. funcionário que aí me chamaram para uma entrevista lá no escritório. Eu fiz entrevista, né, no escritório lá de Marília. E aí que eu te conheci também. Foi. Porque eu me lembro de você fazendo carga lá, mas a gente não teve contato, né? E eu trabalhei lá de 2006 a 2016. E você ficou o quê? Você ficou 9 anos comigo praticamente, né? Quase o mesmo período que você entrou em 2007, né? Eu entrei em 2007 lá. Em 2010, eu vim para São Paulo, para o escritório aqui de São Paulo, para abrir a unidade, reabrir, né? A filial, né? Filial, vamos abrir a filial. Voltando. Sim. Na verdade. Eu vim para São Paulo em 2010, e aí, para trabalhar na unidade daqui, já na área de prospecção, mas a gente já, nesse período de 2008 a 2010, que a gente trabalhou junto presencial mesmo, lá, sim. né? Pois é. Você ficou em Marília até quando? Não lembro. Eu lembro, eu saí de Marília, se eu salvo engano, acho que foi em 2009, que eu fui para Ribeirão Preto, e você foi chefiar São Paulo, né? Isso eu acho que foi isso, né? Você foi pra e aí foi ali que a Juliane explodiu, né? Que a Juliane realmente entendeu. A Juliane era uma vendedora. A Juliane começou a prospectar vários bancos. E ali eu acho que foi ali uma das viradas de chave, né? Sair da sua zona de conforto, mudar de cidade. Sim, já. E o André? Onde que ele entrou nisso aí? Quando você conheceu o André? Como é que foi? O André, eu conheci o André em Promissão. E o André já morava em São Paulo. E ele sempre morando em São Paulo. O André, eu conheci ele através de um amigo em comum. Eu tinha um amigo lá em Promissão, e que era amigo dele em São Paulo, e nessas visitas ao amigo dele, a gente se encontrou. Que legal, mas você já cursava direito ou ainda? Você não ainda não? Nem fazia faculdade. Conta um pouquinho, André. Fala um pouquinho como é que foi esse começo de vocês. Eu gosto de saber como é que é o início de relacionamento das pessoas. Eu com data, né? O André sabe que eu... Como é que foi? Boa tarde, Alan. Boa tarde para todo mundo André. que está nos assistindo, a todas as lendas. Vamos lá. Vamos contar um pouquinho da nossa história. Eu também quero saber da história do André. Sem as partes constrangedoras, mas vamos lá. A partir só rememorando essa parte da Juliane aí, foi mais ou menos em 2000 e... Tá vendo, não vamos entrar em datas, mas... Vocês estão quanto tempo juntos? Vocês estão? A gente acho que já passou os... A gente vai fazer 14 anos de casado 14 agora. anos de casado, casados. E a gente namorou 10 anos. Né? A distância. Boa parte à distância. Muito tempo. Na verdade, assim, eu ainda vim para São Paulo, a gente continuou namorando. E 2 anos depois a gente... 2 anos depois que eu falei, não, agora depois dos 10 anos eu não namoro mais. Você colocou ele na parede daí. Ou agora ou nunca. Como é que foi, André, o teu primeiro emprego? Cara, o meu primeiro emprego de trabalhar mesmo assim foi ajudando meus pais, que meus pais tinham... Depois que meu pai saiu da Bayer, se aposentou, eles abriram uma loja de esportes. E seu pai era advogado? Ele era advogado trabalhista. Bayer. Que legal. E foi exatamente isso que sempre me motivou a ser advogado. Eu sempre quis. Depois que eu quis ser bombeiro, astrônomo, aquelas... astronauta, aí eu quis... Médico também, já quis ser? Médico eu nunca quis ser, não.
E aí eu decidi fazer o direito, né? Desde moleque. Meu pai me levava, inclusive, para audiência. Eu fui para audiência em Salvador com 12 anos. Nossa, que legal. Você tinha um convívio mesmo com o direito. Tinha um convívio. Ele me levava no Tribunal de Justiça, eu olhava, adorava. Então, nunca tive problemas com relação à escolha da... Você queria advogar mesmo, você nunca quis concurso. Nunca diferente da grande maioria, né? Que a gente sabe. E aí, o que aconteceu? Aí... o meu primeiro emprego foi ajudando meus pais na loja, tal. Depois eu entrei na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio em órgão público. Fiquei 2 anos lá. E depois de formado, eu comecei a trabalhar em escritórios. Só que é engraçado, porque eu sempre trabalhei em escritórios tradicionais. Sim. E é aí que a gente vai entrar no outro lado agora. O que é um escritório tradicional para você? Um escritório tradicional é aquele que recebe clientes por indicação ou que recebe pelo nome dele. Sim. Porque muitos clientes procuram, olha, eu quero não vou falar nome de escritório, mas eu quero um escritório tal porque ele é conhecido. Sim. E essa é uma mentalidade que a gente, quando abre o escritório, acha que tudo gira desse jeito, e não gira. Sim, não gira desse jeito. E eu trabalhei 12 anos em um escritório no centro, aí depois eu trabalhei no Aristóbulo Freitas, que eu aprendi muito no Aristóbulo Freitas, no Dias Carneiro, que tenho pessoas queridas que trabalham lá até hoje. E depois fui, a partir de 2016, junto com a minha esposa, nós decidimos abrir um escritório juntos. Sim. Quando já estavam os dois, bom, eu vou falar por mim, quando já estavam os dois saturados, né? Sim, realmente, de colocar dinheiro no bolso dos outros, né? De colocar dinheiro no bolso dos outros. Mas o legal é que foi um aprendizado para você, que você trabalhou com grandes clientes lá, né? Sim. Se eu não me engano, operadoras de telefone, né? Isso. Isso é legal, esse contato com grandes empresários, né, André? Exatamente. Então, você sabe lidar com os empresários, mas você não sabe como chegar nos empresários, não sabe como chegar nos clientes. E isso foi apanhando muito no nosso escritório. Você não sabe como ser um empresário. Não sabe. Que você é um funcionário. Exatamente, não sabe. E, por exemplo, quando se falava em setor comercial num escritório de advocacia, para mim era loucura. Era crime, né? Agora que a coisa está mudando, inclusive eu estou começando a palestrar e eu falo que eu quero muito palestrar dentro das OABs, para quebrar esse paradigma. O que é venda? É mostrar que existe uma dor, existe um problema, existe uma solução para isso, e eu sou um dos especialistas à disposição para resolver isso aí. Isso é venda, entendeu? Então, essa mentalidade está mudando muito. Até porque se os advogados, eles param, eles dependem da própria sorte, dependem de indicação. Se a indicação não vem, o escritório fecha. Então, não tem como. A advocacia está entendendo que é preciso ofertar uma transformação, obviamente um trabalho de qualidade. E eu falo que os grandes hoje, os grandes do passado, eles estão entrando em decadência, porque hoje a advocacia está girando em torno do digital. Então, se a pessoa hoje, ela não entende de algoritmo, ela entende de um tráfego pago, ela não entende de criação de funis comerciais, de funis estratégicos, realmente ela acaba ficando para trás. Então, a gente vê escritórios hoje, de molecadas de 22, 23 anos hoje, fazendo milhões, enquanto escritórios grandes hoje estão fechando essas portas, né, André? Exatamente. Acontece muito isso, porque a gente fica dependente de indicação, você quer trabalhar, você sai da faculdade com uma conduta, você sabe qual é a sua conduta para conduzir processo. Mas muita gente, eu estou falando por mim, não estou falando por todos os advogados, porque tem advogados que sabem vender, mas a maioria dos advogados não sabem vender, acha que sabe, mas não sabem vender. Então, é importante ter alguém que entenda dessa parte, que cuide dessa parte. Um abraço para o nosso gestor, Thiago. Mentalidade de empresário, é exatamente. Isso. Eu falo, advogado advoga, vendedor vende, estagiário vai cumprir as funções básicas. Então, é encaixar cada peça no tabuleiro de forma correta e vocês precisam coordenar essas peças. Vocês precisam trazer novos produtos. Vocês precisam fomentar negócio, trazer dinheiro para dentro do escritório. Então, isso que é o legal. A transformação na mentalidade de vocês mudou muito. Que o André entendeu que o André ser um ótimo advogado, e as pessoas não saberem disso, o André é um ótimo advogado pro André, para você mesmo, se as pessoas não sabem. As pessoas não vão buscar o André se o André não divulga, se o André não se vende, se o André não vende produto e não se vende. Então, esse é o mercado, é a realidade do mercado.
Então vocês estão entendendo isso, né? É, Vocês estão aparecendo bastante, né, Juliane? Eu acho que o que aconteceu com a gente, assim, como eu estava falando, né, e você também, a gente abriu um escritório em 2016, né? A gente teve um sucesso ali no início, né? A gente conseguiu da nossa forma, né? Que eu fazia muito a parte de contratação. Então eu fazia contratação, só que no nosso modelo da gente, como advogado, fazer tudo, a gente acabou travando, porque a gente não tem o tempo de prospectar, de fazer petição inicial, de fazer recurso e de atender o cliente. Então a gente ficou limitado com o que a gente conseguia fazer naquele momento. E aí o escritório meio que estacionou, porque se você não está crescendo, você está morrendo, né? Eu estava vivendo muito com essa sensação, assim, de a gente estava no limite, os clientes cada vez por indicação entrando menos, porque você deixa de atender um cliente novo para fazer uma peça. E acho que foi aí que E a falta de um funil, porque quando você saiu do escritório, que a gente trabalhou em conjunto, você criou um funil. Qual era esse funil? A Associação dos Gerentes do Banco do Brasil, que você prospectou quantos processos em média? Pois é, e aí eu parei. Exato, eu acho que foram o quê? Foram mais de 200 processos? Foram por aí, mais de 200 processos. Com ticket médio no horário de 80, 90, 100 mil 240, reais. alguma Vocês coisa entenderam? assim, Então, realmente, você deu um boom. Às vezes, você travou porque você não teve organização na tua operação. Porque você precisa organizar, você precisa ter braço, você precisa criar departamento, você precisa criar esteiras de setores, na qual vai girar um modelo fordista, que vai fazer a petição inicial para o próximo setor, que é o audiencista, ter um administrativo. Então, pode ter sido isso que travou também a tua advocacia de escalar mais, né? Justamente, e não ter outros funis. Com certeza, Porque aquele funil secou. Então, por isso que é bom de ter várias opções de funis. Assim, nessa época, eu só queria crescer e contratar mais clientes. Mas né? você fez o correto. E foi o que eu fiz. Mas depois esse funil foi parando, até por consequência, né? A minha sócia da época acabou se mudando de cidade, a gente estava em momentos e pensamentos diferentes, e aí a gente deixou de seguir um plano. Mas se naquela época eu tivesse criado essa esteira, esse funil segmentado... Tivesse levado o negócio como uma empresa, e não como um escritório autônomo, como uma empresa, né? Justamente. Se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, essa visão empresarial do negócio, hoje seria bem diferente. Não, né? Com certeza. A tua cabeça e a do André é outra, dá pra ver. Porque é nítido. A ideia que você tem quando você tem um escritório tradicional é contratar pessoas somente para mão de obra, né? Porque você quer sair. Mas você esquece de promover a entrada, né? Fica dependente E aí que entra as outras áreas, as outras estratégias, né? Que a gente... Eu falo que é uma engrenagem, né? E é normal, gente, a gente entrar em momentos de desespero, achar que nada está dando certo, porque significa que vocês estão crescendo. Porque o crescimento gera desordem, gera bagunça de organização, e contratando pessoas e criando procedimentos e regras. É chato? É chato, mas toda grande empresa precisa ter regra para a gente poder ter o controle da operação e criar uma cultura na qual as pessoas respeitem isso. E dá para ver que vocês estão conseguindo construir isso. Dá para ver o avanço de vocês, contratações, pessoas preparadas. Hoje vocês têm o Thiago, que o André mencionou, que ele é um head que cuida da operação, a pessoa que passa os números para vocês, porque vocês não podem ficar no telefone, vocês não podem ficar fazendo visita. Eu sei que acontece ainda de vocês estarem na operação, fazendo audiência, mas pensa, gente, 4 horas na porta do fórum, quantos negócios, quantos treinamentos, quantos alinhamentos, quantos acordos fechados, entendeu? É isso que vocês têm que pensar, que vocês precisam, para sair da operação, vocês precisam trazer mão de obra qualificada, vocês vão precisar treinar essas pessoas quando vocês estiverem no momento do tático, e depois, quando vocês forem guinados para a estratégia, é que vocês vão ter um pouco mais de tranquilidade, porque daí vocês já estão construindo um universo de escala, que é o quê? É crescer quantidade de clientes, aumentar o faturamento e o custo, se for subir de uma forma muito gradual, não de uma forma impactante, na forma que ele acompanha o crescimento do faturamento. Então, escalar isso. E principalmente, que é o propósito e o objetivo de vocês ficarem fora da operação. Né? Hoje, no meu escritório, praticamente 95% das decisões são tomadas pelos meus diretores. E eu acho que é isso que vocês querem. Até para curtir os meninos, né? Tem um amor e um carinho demais pelo Felipe, pelo Vinícius,
Eu acho que o objetivo é esse, né? Uhum. É o porquê de vocês, né? Sim. Ter esse modelo de escala e ter a liberdade operacional isso mesmo. e geográfica, né? Para poder trabalhar de onde vocês quiserem, né? Uhum. Se dá o luxo, ó, de sexta-feira eu não vou trabalhar. Sexta-feira é o nosso momento em família, né? Mas vocês estão no caminho, né? Vocês estão buscando mão de obra, porque vocês entenderam. Eu sei que eu tinha muita dificuldade com você. Comigo? Você, porque Não você acredito. tinha medo de investir. Mas você já está bem diferente, porque você entendeu que você tem que investir para você plantar, para você colher lá na frente. Porque senão não dá certo. E a Jo é melhor do que eu nessa questão operacional, de delegar. Eu sou muito mais centralizador nesse tipo, e é um problema meu. Mas você está mudando também, você entendeu? Sim. Que o teu papel não é ficar num processo, numa petição inicial, que eu sei que você é uma pessoa extremamente perfeccionista e detalhista, então você vai ficar 3 dias numa petição inicial, 3 dias o André coordenando o time de vendas, analisando o dashboard com informações, quantidade de leads, qual que é o valor do meu CAC, qual que é o valor da minha margem do meu negócio, da minha hora, ajudar a Juliana a administrar o negócio. É muito mais importante o André lá, para a gente construir a vida que a gente quer no escritório. Então é isso que é a grande diferença. Mas fala um pouquinho do negócio de vocês. Quero saber do escritório, quanto tempo de escritório. Foi em 2017 vocês abriram, com uma sócia. Só vocês dois? Quando? O Moraes 2016, Advocacia? né? Só vocês dois empreendendo só em casal? Só nós dois em 2018, né? Eu não lembro quando a Ana saiu efetivamente. Foi um pouco antes da pandemia. Na verdade, a gente começou nós dois. Em 2016, que a gente começou, setembro de 2016, começou nós dois. Depois, dezembro, janeiro, por aí. Dezembro, acho que veio a outra Ana. sócia. Veio a Ana. E aí, nossa, foram anos muito intensos, assim, sabe? Que se a gente... Foram poucos anos, mas foram intensos, porque a gente trabalhou demais, a gente... eu lembro, você entrou num desgaste. Eu lembro que você viajava muito pelo interior de Minas Gerais... Causou um desgaste. Era só eu que fazia audiência, então cada dia praticamente eu estava em uma cidade, o André comigo, depois porque eu engravidei, Felipe nasceu em 2018 e eu viajava grávida para fazer audiência, depois eu levava ele. Não, eu viajava, eu dirigia, levava o Felipe no bebê conforto atrás, a Ju fazia audiência, eu ficava com ele. Aí depois Imagina, nem menos de um ano. E aí, Exato. E aí eu fazia reunião, amamentava, ia para audiência, e depois era tudo você já tempo parou cronometrado. Pensar, Juliane, assim. Tudo que você fez, essa caminhada, você é uma gigante. Não é qualquer um que faz isso, não. Olha isso que você fez, entendeu? E aí eu sei que veio a pandemia, e você entrou numa zona ali de conforto. Foi bem isso. Eu lembro, você se foi acomodou. Na pandemia e eu não me reconheci mais a Juliane, que queria só ser aquela mãe. E eu vi aquela veia empreendedora, aquela veia advogada, vendedora, eu vi que meio que adormeceu. E aí desabrochou. E tá voltando. E tá voltando. E tá voltando mais forte, eu tô percebendo. Isso aí. E mais organizado. Tá e mais organizado. Mas como é que foi isso aí? Você chegou algum momento que você se desanimou com alguma coisa? Como é que foi isso aí? Olha, veio a pandemia e eu entendi que era o momento de cuidar da minha família mesmo, porque eu não sabia quanto tempo ia durar, né? E eu tive um pensamento que não era nada empresarial, então eu me recluí mesmo, né? Fiquei em casa, o Vinícius nasceu nessa época, a gente se mudou, a gente comprou um apartamento. Da Juliane. Foi. A gente comprou apartamento na pandemia e na primeira semana da pandemia, mesmo ainda pendente algumas coisas, a gente se mudou porque não sabia como ia ser, né? E o Vinícius era pequeno e o apartamento era maior, aí a gente ia ter mais espaço para ficar mais em casa. E aí, nessa época, suspenderam os prazos e eu falei, não, agora é hora de ficar em casa. E eu entrei numa crise mesmo. Falei, não, agora é hora de parar praticamente, né? Porque era uma época confortável, a gente estava confortável. Sim, financeiramente. Quando a gente saiu dos nossos escritórios, a gente recebia mensal, a gente recebia salário e de repente a gente passou um mês sem receber nada. Então dependia de a gente trabalhar. Então foi difícil, mas depois estava confortável, né, Amora? Começaram a vir muitos alvarás, muitos acordos. E a gente ficou, mas a gente não estava realizado, né? Estava confortável. A gente estava confortável, né? E aí veio aquele conflito, porque o trabalho já
não dava mais tanto na minha cabeça, mas eu vi que muita gente cresceu na pandemia porque entrou em outra era do digital. Foi minha virada. Foi você falando foi a minha virada, disso. meu boom, realmente. E para mim não, foi aquele momento de reclusão que eu falei, o Vinícius era recém-nascido, eu falei, não, agora é hora de ficar em casa. Mas depois, aquele bichinho vai mexendo, porque você não está realizada totalmente, porque E no eu final, não conseguia ficar acaba, em casa. No final, a gente sabe que é por eles que a gente está na rua, é por eles que a gente está viajando, que a gente está empreendendo, que é por eles. Meu, aquele ritmo gostoso de trabalhar, de fazer audiência, e eu em casa, não... Chegou uma hora que eu falei, eu entrei em conflito. Eu não reconhecia mais a Juliane. Acomodada, a Juliane que viajava na estrada e ficava aí prazo até meia-noite, e aquela loucura, e trazer contrato, vamos fechar contrato, vamos bater meta. Realmente, mas o legal é que você acordou. E foi a mentoria que reacendeu isso, você acha ou não? Eu acho que foi. Eu acho não, eu tenho certeza que foi. Antes da mentoria mesmo, porque assim, a mentoria reacendeu o escritório ali, né? Mas antes da mentoria, eu comecei a participar de um grupo de empresários, legal, né? Lá eu lembro. Da Zona Norte, a confraria. E assim, e você viu que você era a menor ali dentro. Uma das menores. Justamente. Várias empresárias. E é gostoso estar nesse ambiente que a gente é o menor. E assim, não só o menor, mas eu comecei a conviver com empresários que tinham termos técnicos empresariais e digitais que eu tive que aprender, porque eu falei, lead? O que é isso que eles estão... vários outros termos empresariais que eu estava por fora. Eu falei, gente... E eu fui para esse grupo por indicação de uma amiga, para a gente... foi uma forma de eu sair de casa também. E não gostando de nada, mas eu fui me reacendendo. E eu tinha medo de ir para esse grupo, porque eu falava, gente, vai começar... alvo de chacota. Não, assim, disso começar a me motivar daquela forma que eu falava, gente, eu preciso cuidar da minha família, meus filhos. Então eu ia devagar para isso. Você tinha medo do seu eu interior, do seu monstro interior. Mais ou menos isso. Aí eu falei, não, eu vou voltar naquela vida louca que eu gosto, eu não posso, e não sei. Mas não teve jeito. Aí depois veio você lá com essa mentora, eu falei, gente... E aí eu fui aprendendo a visão empresarial do negócio, né? E eu pensei, não, se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. E aí, se a gente morrer, a gente vai fazer o quê com o escritório? Já está lá algo que a gente criou, que é o nosso negócio. Vou fazer o quê da vida se é a única coisa que eu sei fazer e que eu gosto, que eu faço com prazer? E só que eu não sabia como. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso de novo, né? Eu não tenho mais Juliane, aquele pico de... Se você já fez uma vez, você sabe fazer. Você fez milhões no passado, quem sabe fazer uma vez, sabe fazer duas. O que estava te faltando é uma motivação. Que aí alguém para pegar na tua mão e fazer você acreditar mais em você. Não só você, como o André. Vocês são ótimos, imagina. Vocês são ótimos. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo, no potencial. Às vezes, será que eu vou conseguir alcançar? Eu vou alcançar. Porque eu vou fazer para dar certo. Não importa se realmente os seus conteúdos, realmente, você tinha uma dificuldade de gravar conteúdo, hoje você não tem mais, você domina isso aqui. Eu falo, toma cuidado com o que você faz todos os dias. Você pode ficar bom nisso. Vocês podem ficar bom nisso. Mas em relação a esse grupo de mulheres, assim, você via mulheres empresárias, mulheres... O que te reacendeu? Te causou um desconforto ali? Não entendeu essa nova linguagem? Como é que foi isso aí? Então, me causou um desconforto, né? Primeiro que esse grupo era para fazer negócios. Eu falei, gente... e tinha um minuto lá para as pessoas fazerem um speech de vendas, para falarem do seu negócio. E aí e você se apresentar, e eu falando, poxa, eu advogo na área trabalhista bancária, estou no meio de umas empresárias, eu preciso pensar diferente, né? Aí é que surgem outras oportunidades. Porque o advogado empreendedor, ele fica nichado naquilo ali, porque eu só faço o direito trabalhista bancário. Então ele vê uma oportunidade que dá dinheiro, por exemplo, o criminal, você citou o criminal. Eu particularmente também não gosto muito do criminal. Mas se eu enxergar que está tendo oportunidade, uma onda de político que está contratando,
e tá me dando honorários de 50, 70, 70, 80 mil, eu vou criar esse departamento, vou fazer criminal. É realmente de criar oportunidades. E ali você estava cheio de empresários. Era um ambiente que você podia criar um produto para essas empresárias, inclusive. Porque a partir do momento que você convive com elas, você sabe o que elas estão precisando, qual que é a dor dessas pessoas. Então é criar o produto que o mercado está precisando. Isso. E essas mulheres, assim, é comercial puro mesmo, heads da sua empresa que iam lá para fazer negócios. Eu falei, gente, eu preciso pensar diferente da casinha, né? Eu tô aqui no meio de outros empresários, tanto que eu tô aprendendo o comercial com elas, mas a parte empresarial, mas eu também preciso aprender a vender para elas, né? E foi isso que foi me motivando. Foi te levando. É o foi poder, me levando. É o poder das comunidades. Eu falo que qualquer comunidade, por exemplo, a igreja é uma comunidade. Por que a igreja transforma? Por que hoje existe dependentes químicos, garotas de programa, que saem de lá e se transformam? É uma comunidade. E uma coisa, o alcoólatra, ele passa a frequentar o AA, os alcoólatras anônimos, ele deixa de beber por quê? Porque ele passa a conviver com pessoas que conseguiram parar de beber, pessoas que não bebem mais, pessoas que motivam, que mostram que é possível parar de beber. Então eu falo que é isso, qualquer comunidade, seja a nossa ali, que a gente está, de qualquer outra, você sempre vai absorver alguma coisa. Obviamente que entra dentro de um ecossistema que tem pessoas que estão no nível superior que você, senão realmente o investimento não vai adiantar. Pessoas que estão no mesmo nível ou abaixo que você. E é isso que eu falo. E seja metido, seja cara de pau. Como é que você faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Isso eu sei que você faz bastante. Né? Você aciona ali a Thaís, aciona algumas pessoas, e tem que fazer isso mesmo. É isso que vai mudar o teu jogo, é modelar. Aproveitar que essas pessoas estão abrindo, como é que funciona o negócio dela, aproveita. Tem que aproveitar então, mesmo. Eu falo que é barato, né? O custo de estar ali dentro, um insight que eu já peguei, e não é porque eu tô ali dentro, não, que eu aprendo demais ali. Eu aplico muito ali as coisas que vocês falam no dia a dia. Às vezes eu não comento, mas, cara, eu aplico. Nossa, tem coisa ali que a gente faz milhões com um único insight. Porque a forma que você trabalha, você tem um método. Eu tenho o meu método, a Thaís tem o dela, outras pessoas têm. E a gente vai pegando um pouco do método de cada um e construindo os produtos. Eu acho que é a capacidade da gente estar se renovando e sempre, próprias parcerias, né? Que a gente vê ali que tem muitos advogados trabalhistas, mas estão surgindo outros advogados ali. Por exemplo, o André tem uma especialidade ali. Já indiquei algumas pessoas para você ali, inclusive, na área de crime cibernético, área de fraude, de golpe de Pix, essa parte de consumidor. Que tem um mercado ali que está em falta. Então, olha só o tipo de... A pessoa, você fala, a gente estou fazendo aqui esse tipo de processo, quem quiser fazer parceria, estou aberto. Mas você precisa ser visto ali dentro, senão as pessoas não sabem. Exatamente. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, que é tudo eletrônico, você consegue informação de forma fácil, a gente vê um desperdício assim do pessoal mais novo, o pessoal que está começando, por exemplo, e vai naquele mesmo caminho tradicional, sendo que consegue pegar o caminho das pedras. Exato. Você mesmo, no evento, falou da Thaís, né? Sim. Exatamente, que ela consegue ir pela... Conseguiu não errar. Ela montou um modelo de negócio hoje, na qual eu tirei os meus erros, e ela já foi direto. Foi por isso, hoje ela faz 2 milhões em um mês. Eu, para fazer 2 milhões em um mês, eu demorei muito mais. E o legal hoje, ela tá mentorando outras pessoas também, que vão ter esses 2 milhões muito mais rápido que ela também. Porque ela também teve erros ali. Então eu falo que é isso, mentoria é isso, é a bola da vez, porque você tá comprando um acesso, uma pessoa que já caminhou aquele percurso, você tá comprando um atalho. Então, a partir do momento que você compra um atalho, cara, isso aí vale ouro. Faz diferença. Faz total diferença em qualquer negócio. Eu sei que eu tenho a nossa agência de marketing digital, a gente estava batendo cabeça. Eu não era do mundo do digital, né? Hoje entendo demais de marketing, mas eu não entendia quando eu abri a empresa. Que eu contratei uma mentoria. E essa mentoria, ela me deu um retorno que hoje, de janeiro até setembro do mês passado, 2025, ela me deu aqui um aumento de 1.100% do meu faturamento. E isso foi depois que eu contratei a mentoria. Então, você vê, realmente, ele me ensinou como é que você constrói produto, como é que você lida, como é que você faz gestão. Apesar dos modelos de negócio serem todos iguais, gestão, marketing, venda, isso aí aplica a qualquer empresa. Mas cada mentoria tem a sua particularidade, como criar aqueles produtos específicos. Então, mentoria jurídica, e eu falo, vocês têm que estar no meu ecossistema, tem que estar em outros também, tá? Eu acho que é isso, vocês têm que estar, porque o que tem aqui não tem nos outros.
né? Então, entre no máximo de mentorias possível, que é a bola da vez. É o mercado, não é à toa que a gente vê aí, Flávio Augusto faturou 56 bilhões em mentoria. Não é à toa que está todo mundo procurando esse mercado, né? Grandes empresas hoje pagam mentorias, tem verba para mentoria, para gestores, até para os sócios. Então, eu quero pelo menos aí entrar em 2, 3 mentorias. Não só pelo conhecimento, mas pelo acesso. Eu vou acessar mentalidade diferente, eu vou acessar ambientes diferentes, sonhos que essas pessoas têm, as referências são outras, minhas referências mudam. Me mudei agora para Alphaville, minhas referências já mudaram. Por exemplo, eu não tinha sonho de ter um jato, nunca passou na cabeça. Agora já quero. A gente vai andar de táxi aéreo para eu conhecer como é que funciona. Então, mas classe executiva. Já andou de classe executiva? Ainda não. Mas é o seguinte, eu também falei, cara, é um absurdo pagar 15 mil reais na classe executiva, 20 mil reais, 30 mil reais. Você vai para Maldivas, 50 mil reais. Hoje você não consegue ficar mais sem. E obviamente que eu vou trabalhar para isso. Eu vou me esforçar para isso. Porque eu adoro fazer dívida. Né? Façam dívida. Porque quanto mais dívida eu tenho, mais eu trabalho. A gente, no meu aniversário, eu queria ir para Bahamas, né? E eu cotei lá a classe executiva. Eu falei, não, é meu aniversário, eu mereço. Mas no fim acabou mas você tão tem que rápido. usufruir um dia. Eu falei, não deu, mas era esse o momento. E também com as crianças ia fazer diferença. Mas eu vou lá. Sim. Mas olha só essa questão, né? Você com seus 38 milhões, assim, faturados, na minha pequeneza, eu não falava assim, não, o Alan consegue porque eu conheço você. Eu falei, ele consegue porque ele é fora da realidade. Não, mas eu nunca imaginei nisso. Hoje a minha mentalidade já é outra. Qual que é a minha diferença entre eu e você? A execução, só isso. É que eu sou ligado no 220, você sabe. Então, eu tenho uma ideia, aqui eu executo em 10 minutos. Imagina, você é tranquilo, você é calmo. Então, às vezes isso me atrapalha, porque às vezes eu sou muito impulsivo. Possível. Mas eu te conheço, eu falo, o Alan é diferenciado, por isso é que ele conseguiu. Mas hoje eu tenho essa mentalidade. Eu falei, ele conseguiu. A Thaís conseguiu, eu também vou conseguir. É execução, né? Exatamente. E a execução. É o nível hoje de execução. A minha cabeça mudou. Não tem diferença. E eu estou trabalhando para isso. Ali na comunidade todo mundo tem o mesmo conteúdo. Por que uns têm resultado, outros não, e outros têm um resultado um pouco mais devagar? É execução. É verdade. Porque assim, eu acho que eu sempre tenho comigo, né, que tudo que a gente se propõe a fazer e vai fazer, e faz bem feito, e faz, a gente consegue. E né? com resiliência. Então, mas aí se você não está num grupo que você não enxerga as pessoas fazendo, você não vai nem almejar aquilo. Isso porque que é o legal. Não passa você vê nem as pessoas fazendo, você vê que tá dando certo, mas por que o fulano tá fazendo? Ele não é melhor que eu, não, eu vou fazer, vai dar certo também. Então tem essa competição saudável. Pô, eu vejo lá, tem gente que posta, a Thaís postou lá, 190 contratos no mês passado. Gente, se ela fez, é porque dá pra fazer. Se ela dá pra fazer, eu vou perguntar pra ela o que ela tá fazendo, e eu vou fazer o que ela tá fazendo também, vou ter o resultado. Então é esse tipo de pensamento que vocês têm que ter. E a gente tem que estar nesse ambiente em que as pessoas são melhores que a gente mesmo. Porque se a gente não consegue, não tiver uma visão para crescer, a gente vai ficar patinando. Né? Exatamente. E aí a autoridade de vocês aumenta, porque cara, as pessoas só vão respeitar vocês pelo resultado de vocês, tá? Pelo resultado. E por isso que às vezes é importante, é uma estratégia de marketing, a gente mostrar os nossos resultados. Eu não estou falando resultado, é um carro, uma casa, não. Os resultados do teu escritório, os contratos, toca um sino, não sei o quê. Por quê? Porque se as pessoas não veem o resultado, elas vão achar que você não tem resultado. E se não tem resultado, elas não vão querer contratar vocês. Sim. Então, por isso que eu falo muito da questão da exposição, de mostrar. E quando eu falo expor, é expor o teu trabalho, o teu potencial, o tanto que você transforma. Usar a prova social o tempo todo. Você sabe que eu uso isso, né? Vai lá, bate um print, tampa o nome do cliente, coloca, mostra o que você está transformando. O escritório de vocês tem que ser objeto de desejo. É isso que vocês têm que fazer. Transformar essas pessoas em fãs. Porque transformando essas pessoas em fãs, essas pessoas elas vão indicar clientes de forma gratuita para você, que o CAC é 0. Então é isso que é o legal, né? Vocês entenderam. Que nem o André está no mercado no cível, né? O que você está fazendo de diferente hoje? Começar a pensar onde que estão esses clientes. Qual que é a forma que eu tenho para trazer essas pessoas? É pelo digital? É pelo off? Então, é isso que a gente tem que pensar através de uma plataforma, a Date Solution. Será que tem esse tipo de informação lá? Então, deixa eu te contar a última contratação. A gente fechou ontem com uma PJ mensal. Sim. Legal. Um valor bom. Ótimo. E
E aí a gente perguntou, a Juliane que controla o tráfego pago, a gente perguntou, Ju, como que veio? Não sei. Aí a gente chegou pro cliente e perguntou, como que vocês chegaram até a gente? Eles também não sabem. Foi o tráfego pago. Só pode ter sido o tráfego pago. Que legal. Mas vocês precisam saber de onde veio, para poder investir mais dinheiro naquilo. Exatamente, mas certamente foi. Certamente foi. É que a conversa foi com o diretor, não foi com o presidente. Aí a gente conversando, a gente vê que o mundo mudou também, né? Com relação a isso. E aí é o digital que a gente tem que investir. O teu cliente está aqui, ó. Tá 80% do dia dele, 70%, 80% do dia dele, ele tá aqui. Na internet. Ele tá aqui, não tá na televisão, não tá no jornal. E eu lembrei de uma coisa que você falou também. Porque na hora que eu cheguei lá, ele falou assim, vocês têm Instagram? Eu já estava lá, eu já estava conversando com ele. Ele já sabia que o advogado existia, já sabia que tinha escritório. Ele falou, você tem Instagram? Eu acessei o Instagram e mostrei para ele. E ele viu as postagens. Se você não tivesse Instagram, você não fecharia esse contrato. Exatamente. Ele poderia achar que você é fake, que você não tem resultado. Ele olhou seus resultados ali. E aí só tem um monte de post institucional, de chat GPT, você entendeu? É bom ter um conteúdo, o André falando. Eles querem saber como que o André fala. Se o André é combativo, a forma que você fala, o tom de voz do conteúdo. Ele tá avaliando um monte de coisa. Não é só o conteúdo, sim. A tua estrutura. Pô, se é uma estrutura de um padrão legal. Não tô fechando com o escritório de esquina. Entendeu? Então, tudo, ainda mais nesse setor empresarial. E o mais legal, André, agora que você entrou nesse escritório, tá? Nós vamos sentar e eu vou ajudar vocês em relação a isso. Nós vamos começar a construir produtos para esse cara. Porque esse cara, ele não sabe que ele tem problemas. Exatamente. Por exemplo, se o cara tem um problema, tem uma questão fiscal. Se você criar uma blindagem patrimonial e tirar os bens hoje da pessoa física e jogar dentro de uma PJ, uma blindagem patrimonial empresarial, hoje você consegue reduzir a alíquota de imposto dele, você consegue acessar uma renegociação de dívida para ele, fazer uma ação de juros sobre juros, você consegue transformar um contrato hoje que é PJ, que é CLT, em PJ. Porque a gente sabe, está tudo sobrestado. Se eu posso gerar essa economia para o meu cliente, por que não gerar? Se está sobrestado esse processo de discussão da pejotização. E a gente sabe que isso aí vai ser validado. Vai ser validado. Né? O Brasil é um país que depende dos empresários. Né? Então, E aí você começa a construir uma recuperação tributária. E não é só isso. Não é porque você não faz que você vai deixar de vender. Você vai fazer parceria com outras pessoas. Então, isso é criar recorrência. É gerar o LTV, é vender de novo para o teu cliente. Então, às vezes eu falo, você não precisa ter muitos clientes. Você precisa ter clientes bons que compram novamente de vocês. É isso que eu faço. É isso aí. E é isso que a gente está mudando no nosso escritório também, né? Porque a gente atendia, pelo menos na minha área, né? Os trabalhadores ali, agora eu estou criando outros produtos para ele mesmo. Não perder a No oportunidade. previdenciário, para a gente fazer uma publicidade para eles do cível também, de uma forma que a gente consiga atender o nosso cliente em 360 graus, né? O cliente do trabalhista sabe que a gente tem um previdenciário, que a gente tem um empresarial também, para indicar para um colega e a gente... E eu falo, quando você está nesses ecossistemas, nessas comunidades, você pode vender qualquer produto. Obviamente, se você conhecer a idoneidade do parceiro, a competência, a qualidade de trabalho, você oferece todos os produtos do ecossistema. Você vai ter parceiros ali que vão ter aquela entrega. E aí você vai fazer uma parceria sólida, não é nada no fio do bigode. Contrato de honorários, procuração no nome dos dois, para você acompanhar certinho. Então, você cria hoje uma operação que você não toca. É o caso do meu escritório. A gente tem 4.000 processos previdenciários que a gente só prospecta. Quem toca a operação é um escritório parceiro. E a gente tem 50% do valor do faturamento vai para o nosso escritório. Então, eu digo que o custo maior é o custo da operação. E a gente terceirizou isso para uma pessoa. Então, hoje, é uma carteira de 4.000 processos. Que ele não me dá trabalho, na verdade, a operação em si. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer para escalar. Eu estou aumentando prospecção, meu faturamento está aumentando, e o meu custo, praticamente, eu diminuí. Porque se eu tivesse hoje empregados para tocar 4.000 processos, seria um custo absurdo para mim. Tá? Aí eu precisaria rever e a minha margem realmente diminuir. Então é isso que a gente tem que fazer como empresário. Sempre estar brigando mês a mês, para aumentar a margem do negócio de vocês. E diminuir a folha, né? Exatamente. Mas fala um pouco de vocês agora, vida pessoal. O que vocês gostam de fazer? O que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Hobbies, paixões? Vamos lá.
Bom, final de semana o que eu mais gosto de fazer é ir para o clube, né? A gente gosta de um churrasco também, mas de passear no clube, que lá as crianças correm, Legal. A gente tem um tempo para ficar mais tranquilo, né? E descansar. Você tem algum hobby? Meu hobby atualmente é escutar música, ouvir música, mas eu ouço mais Gosta no de treinar? rádio. Você gosta de treinar? Adoro treinar, é o meu Mas gosta ou é obrigação pra Não, você? eu gosto. Me dá muito. prazer também treinar. É o que me tira, assim, do estresse, que faz eu pensar em outras coisas, né, e ter mais ideias. Eu gosto de ficar ali ouvindo músicas e treinando, música, podcast e treinar. É o meu principal hobby, que eu estava esquecendo. E você, André? Vocês têm uma paixão por carros, né? Igual eu, né, cara? Igual você. Eu sou um cara que tenho muitos hobbies, mas não estou, ultimamente, nos últimos 4 anos, eu não tenho conseguido fazer nada por conta das crianças e do escritório, porque quando a gente dá um tempo com as crianças, a gente foca para fazer o negócio movimentar. Mas eu gosto de aquário, eu sou aquarista. Legal. Eu gosto de quadrinhos, eu gosto de desenhar, eu gosto de rock, eu gosto muito de música, eu leio muito sobre música. E adoro carros e aviões militares, assim. Então legal. Esses são meus hobbies. Mas ultimamente eles estão meio enferrujados. Estar com eles também é um hobby gostoso, né? Hobby gostoso. Tem um final de semana com eles, né? Eu falo que a vida... Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinhos e tal. Eu sei que a vida muda, né? Os nossos muito. Gostos, cara, vocês vão procurar ir pra Disney, ir pra não sei o quê, ir pra uma praia, pra um clube, igual você falou, né? Porque, cara, a vida de vocês são eles, né? É o propósito de vocês, o porquê de vocês, né? E a gente muda, assim, antes a gente tinha os nossos gostos, agora a gente procura os gostos deles, E é normal isso. Porque a vida vira em torno deles mesmo. E como que é empreender em casal pra vocês? É um desafio, não é? Como é que é isso? Olha, eu acho que não é um desafio, é fácil, é muito fácil, eu acho, porque... Vocês levam para casa, discussão, como é que funciona? Vamos começar a terapia de casal aqui que eu vou falar. Você vai falar. Olha, para mim é fácil porque o André, ele me apoia e ele não discute quando eu quero alguma coisa, né? Então, para mim é fácil por isso. É fácil porque o André é uma pessoa fácil, porque ele é uma pessoa fácil, não por mim. Porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil, né, André Moraes? Mas... Não, a Ju é muito força da natureza. Assim, a Ju, ela gosta do negócio, ela gosta ela tem a ideia, ela faz e depois ela assume as consequências. Ela é impulsiva. Eu seguro ela muito impulsiva, pouquinho. Ela é muito impulsiva. Eu percebi. Mas ela isso muda de opinião muito rápido também. Sério? Muda de opinião. Não. Mas isso é uma qualidade, é um negócio que eu tô aprendendo com ela, então, e tá funcionando. E se adapta, né? Eu falo relacionamento em casal é isso, um se adaptar ao outro, vai né? se adaptando. Se adaptar. A gente tava conversando, inclusive, com a Thaís e com o marido dela, e aí eu falei exatamente isso. Tá funcionando? Por que eu vou podar ela, né? Por que eu vou segurar ela? Mas no escritório, dá gente, muitos... Tá gravando. Não, tudo bem. É um aprendizado para todo mundo. No escritório dá certo, não teve nenhum problema, porque a gente faz área diferente. Sim. Ela não se mete na minha e eu não me meto na dela. Tá certo. As estratégias, cada um é a sua. Tá certo. E me fala uma coisa, o trabalhista, você começou no trabalhista, e você não gosta do trabalhista hoje? Gente, meu pai era trabalhista. Você tem algum trauma do trabalhista? É o meu perfil. O meu perfil é cível, não tem jeito. É cível e as variantes, né? Vai para o digital, pode ir até para o administrativo, mas trabalhista não é o meu perfil, gente. É o de vocês dois. Eu deixo com vocês dois, mas na minha cabeça eu acho que eu não desempenharia tão bem quanto vocês desempenham na trabalhista. E hoje a cabeça do André? O André continua aquele cara mais técnico ou já tá um cara mais gestor? Não. Mais CEO, como é que é? Eu tenho mudado, eu tenho conseguido mudar. Sim. Já não sou eu que faço 90% das peças, eu ainda confiro tudo. Eu ainda olho tudo, mas está prestes a E a qualidade está boa, não tá? A qualidade está boa. É assim. Porque você escolhe pessoas boas. Exato. Se você escolher pessoas boas... Isso. O tempo todo. É isso. Porque não tem mágica. Eu falo que tem gente que contrata SDRs e closers,
Ó, assiste as aulas da mentoria e vai vender. Cara, não é assim que Não dá para funciona. fazer assim? Sem É porque o direcionamento. próximo que dá, Sem direcionamento, nada funciona. Pode ser o melhor closer do Brasil. Se você não motiva, ele não direciona, não dá dados, não dá métricas, não fica. A gente tem o Thiago que faz tudo isso, né? Ele faz o treinamento, ele incentiva, está ali mais presente do que eu, né? E eu gostaria de estar mais, mas eu vou me programar. É dominar tudo que o Thiago faz. Né? Sim. O Thiago vai ter vida longa no escritório, a gente sabe disso. Mas se acontece alguma coisa, ele tem que sair. Ou ele fica doente. E aí? O que acontece se você não sabe gerir o teu time comercial? Então eu falo que você tem que saber fazer tudo, absolutamente tudo, que cada funcionário do escritório sabe fazer. Para você não ficar na mão das pessoas. Sim. Que isso é um problema. Isso é um grande problema. Mas aí o André, então, hoje a paixão dele é o cível. Minha paixão é o cível com as suas variantes. Tem algum nicho que você está específico? Eu sei que hoje você está nessa parte do digital, né? Como é que tem sido esse mercado? O mercado tem crescido, né, André? Mas como é que está a questão da jurisprudência, o entendimento? O cível tem uma dificuldade que é você conseguir o caminho para conseguir cliente. É difícil, é um pouco diferente. Então a gente foca no digital para conseguir. E a gente tem focado eu tenho focado, principalmente, a gente ainda tem pego outras matérias, mas o nosso nicho tem sido de fraude. Legal. Tem acontecido muita fraude, muita gente que está assistindo a gente, está ouvindo a gente também, já teve contato com tentativa de fraude, essas coisas, e tem gente que cai. E às vezes você perde o celular, você perde tudo que tem na conta hoje em dia. Porque estamos num mundo digital. E a gente tem focado nesse tipo de ação contra banco para ressarcir o dinheiro. E o entendimento majoritário? O entendimento... A responsabilidade é do banco? Não para todos os casos. Quando não tem participação, é claro, se você pega e você anota a sua senha, e claro, isso fica claro, anota a sua senha no cartão e fazem alguma transação indevida, você está contribuindo. Então, só no caso se for problema de insegurança. Exatamente. Agora, a partir do momento que alguém entra na sua conta sem sua participação, mesmo que tenham pego o seu celular desbloqueado, o sistema o banco tem que ser responsável pelo sistema, pela segurança do sistema dele. Não é concebível que os assaltantes peguem, levem o seu celular e, conectando um plug, consigam fazer toda a transferência. Então, nesse caso, a responsabilização é do banco. Legal, show de bola. A jurisprudência tem entendido dessa forma. E você, Juliana, no teu departamento de trabalho, você está focada mais nos bancários, tem outras classes, como é que é isso? Eu abri o meu leque, né, na área trabalhista. Então, a gente tem o segmento dos bancários, dos financiários e dos propagandistas. Legal. E das farmácias também, legal, né, legal. Que é algo que você trouxe as drogarias também. Então, a gente praticamente está nesses 4 nichos aí nesses 4 nichos de atuação. Legal. Nesses 4 nichos de atuação. Legal. E o legal é que são empresas sólidas, empresas que fazem acordo, porque é isso que a gente tem que pensar. Empresas realmente gerem recorrência para a gente ter um fluxo de caixa. Porque empreender, eu falo que não é fácil, não. Tem que ter estômago, tem despesas fixas que não são baixas. Então, a gente precisa gerar recorrência. Ainda mais se tratando do nicho específico do André, que, salvo engano, não tem acordo, né? Esse tipo de acordo. Tem acordo, mas não costuma compensar. Não compensa, né? Não. Então, mas você tá sustentando aqui com fluxo de caixa e o André tá plantando lá na frente. Então, eu falo que são setores que se complementam aqui, né? Sim. Então, é legal a gente diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, num produto que a gente vai ganhar só no êxito. Então, a gente tem a oportunidade de ganhar na frente aqui com o André. Então, isso que é o legal, essa visão de empreendedorismo que vocês estão tendo, de criar produtos que vão trazer receitas recorrentes imediatas e recorrentes a um médio, a curto prazo, né? Os bancos não demoram tanto, né? Hoje, sei lá, de 40, 50 dias, a gente vê saindo acordos, mas para vocês terem esse fluxo de caixa. E a gente vê assim, de repente o banco trava numa época para acordo, aí a gente vai visando outro nicho para dar essa variável e a continuidade dos acordos, os processos serem finalizados e a gente ter a recorrência financeira. E o acordo costuma sair todo mundo feliz, né? Exatamente. Sim. Então, essa visão...
né, mudou, assim, para mim do escritório, porque como eu atuava 99% para Banco do Brasil, então eu estava acostumada já que não ia ter acordo. Não tinha política, né? Eu já estava acostumada com esses processos que levam anos, né? Isso mudou, porque o cliente, ele percebe que se o processo não é finalizado, não tem acordo, ele é como se ele não tivesse ganhado, né? Sim. Ele perdeu o processo até então, né? E quando o processo é finalizado por um acordo, ele fica muito mais feliz, indica mais pessoas, por isso, então, essa visão minha para acordo melhorou bastante. Legal. E fala um sonho seu agora. Então, Um sonho material e um não material. Um não material e um material. Um sonho material que eu tenho é comprar uma casa mesmo, que eu não decidi se é uma casa no campo ou uma casa na praia, né? Minha vizinha? Já pensou se é sua vizinha ali, né? Fazer uma corrida de Porsches. Né? Então, o sonho material é uma casa. E um Porsche também. E um Porsche, eu sei que você né? persegue esse sonho. Nossa, eu Vamos vi colocar uma meta? Eu adoro ao vivo falar aqui, de colocar uma meta. Isso. Esse Porsche vai vir Adoro em um ano. falar de meta. Em um ano vai vir esse Porsche. Eu vi um rosto na internet que até os bancos era da cor da minha bolsa nova. Toda E aí, você tem que fazer conta. Quantos contratos você precisa fechar, de quantos acordos? Que eu falo que é isso. Meta. Um ano, tá bom. Meta gostei. A gente precisa fazer conta, não é da nossa cabeça. Então, isso. é o prazo que a gente vai conquistar isso. E eu dei um print que você me falou já dessa continha, que eu já fiz ela. E o não material? Um não material é assim, o meu sonho não material atualmente, a gente, ano que vem, fará 10 anos de escritório, né? Legal. 10 anos. E a gente está num processo de transformação, de modificação, então a gente vai ser Garcia e Moraes. Que legal. Então, o sonho não material é que a gente tenha uma marca forte, pessoas boas e comprometidas com esse resultado junto com a gente. Tem vontade? Que a gente carregue esse legado com a nossa marca mesmo. Eu falo que eu queria que os nossos filhos trabalhassem lá, imagina, né? Até lá as coisas vão mudar muito, até porque eu quero ter outra empresa também, não quero ter só o escritório, mas eu quero deixar um legado aí que as pessoas lembrem positivamente de mim e do meu trabalho. Com certeza. E você, André? A gente já conversou a respeito disso, né, Alan, algumas vezes. O Porsche é meu. Porsche para cada um, então para não dar briga. Vamos colocar duas metas aqui. Uma meta para o trabalhista e outra para Isso, a meta possível. Vai, qual vai ser? Eu não tenho um sonho assim que seja que eu chegue nele e acabe tudo, entendeu? Que fala assim, cheguei, conquistei meu sonho. Eu tenho alguns sonhos recorrentes, assim, algumas coisas que eu quero conquistar e passar para o próximo. É que eu falo que é um negócio muito relativo, os sonhos, porque as nossas referências vão mudando. Conforme vocês vão crescendo, quando você era moleque, você tinha um sonho de ter um Gol. Aí você teve o Gol, você tem um sonho de ter uma BMW. Você tem uma BMW, você tem um sonho de ter um Porsche. Né? De ter um Audi, agora o Audi já é o Porsche, daqui a pouco é um Lamborghini, né? É uma Ferrari, uma McLaren, né? Então é isso, gente. Eu falo que é sobre isso, mas um sonho, não material, então que é mais fácil a gente mensurar. Seja uma, sei lá, uma vida tranquila com os meninos, do escritório, ou sei lá, não sei, alguma coisa que você tem em mente. O meu sonho material, ele se confunde um pouco com o não material, porque eu quero ter um escritório, eu acho que o Jonathan falou isso daqui no último podcast. Eu quero ter uma estrutura que eu consiga. Eu não penso em me aposentar. Eu não sei como vai ser daqui 10 anos. E eu vou trabalhar até meu último dia. Eu também. Eu amo tanto trabalhar que a gente se diverte, a gente não trabalha, eu falo isso. Eu gosto demais. É bem isso, eu me divirto trabalhando. E aí, a minha ideia é ter uma qualidade de vida proporcionada pelo dinheiro, que é uma ferramenta. Pela renda. Que é uma ferramenta. E que eu consiga aproveitar, não parar de trabalhar, mas que eu consiga aproveitar de meus filhos, curtir a vida. Liberdade. Uma liberdade proporcionada pelo dinheiro, né? Porque fala que o dinheiro, gente, dinheiro traz felicidade, sim. Quem fala que não traz, traz. Dinheiro traz conforto, dinheiro traz paz. Tem casamento que dura sem dinheiro, com crise financeira? Não tem. Não tem. Aí que começam as tem brigas, empresa que né? prospera se não tiver dinheiro. Você tem uma relação boa com seus filhos pedem uma coisa pra você não pode dar, entendeu? Tudo passa por dinheiro. Mas você tem que entender que ele não é o fim. Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta pra gente ter paz, conforto. Até pra saúde. Dinheiro não compra saúde. Mas ele compra um bom plano de saúde, um preventivo,
compra enfim, uma passagem dessa vida para outra com tranquilidade. Uhum. Então, tudo passa por dinheiro, mas tem que entender que você não pode perseguir ele. Se você persegue ele foge de você. E quanto mais você trabalha por transformar vidas e servir pessoas, é aí que ele vem. É isso mesmo. É aí que ele vem. É bem isso que eu penso. Isso que é o legal, tudo isso. E é isso que eu penso e é isso que eu vivi até hoje mesmo, porque, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma visão de que eu queria ganhar muito dinheiro, mas sempre foi, assim, pensando em ajudar as pessoas, e isso veio como consequência mesmo, porque eu sabia tratar bem as pessoas e fazê-las mudarem de vida, conseguir os direitos e a justiça para elas, e o dinheiro vem em consequência por isso mesmo. Exatamente. Mas você tem um número na cabeça, sim? Porque a gente tem um número na cabeça. Por mais que não seja pelo dinheiro, é pelo percurso, é por chegar lá. Que nem eu coloquei que eu quero chegar no 1 bilhão. Mas não é pelo dinheiro, porque graças a Deus eu já conquistei todos os meus sonhos materiais. Mas é por chegar lá, para mim me desafiar. Você tem um número na tua cabeça? Eu tenho. Quanto? 20 milhões. 20 milhões no ano. No ano? Não é difícil, no ano. No ano. No ano. Não é difícil, não. Vocês já bateram quase metade disso, praticamente, o ano passado. Não é difícil. Que, assim, a gente atinge o objetivo financeiro, mas reinveste ele no escritório, né? Então, assim... Você não chegou a bater isso na época do Banco do Brasil? Não. Mas chegou perto, com certeza. Cheguei. Com certeza. Uhum. Então, se você já fez, dá para fazer de novo. E agora você vai fazer, porque agora você tá o quê? Você tá com orientação, você tá vendo gente fazer outras coisas diferentes. Você entendeu, Juliana? Você tem que acreditar mais em você. Uhum. Quando eu falo que você é uma gigante, acredita, porque você é. E às vezes você não percebe. E o André é a mesma coisa. Porque também você não teria chegado se não tivesse o apoio dele. Sim, com certeza. O André, ele é parte disso em tudo na tua vida. Ele é o que faz eu almejar esse mais. Exatamente. Você também faz. Exatamente. Eu saí da zona de conforto. Vocês, meus queridos. Gente, obrigado. Foi muito gostoso. Obrigada. Nossa, foi uma delícia estar com vocês, né? Vocês sabem que eu amo vocês de paixão. Foi né? fácil. Vocês são muito mais que alunos, vocês são meus amigos pro resto da vida, né? André, pra gente encerrar aqui agora o nosso podcast, eu quero uma mensagem de incentivo para a pessoa que está embaixo, a pessoa que não acredita em si mesmo, a pessoa que ainda não enxerga a advocacia como negócio. Dá para fazer muita grana. O mercado não está saturado, tem muita grana voando, é questão de aproveitar a oportunidade. Eu queria que você desse um recado de tudo que vocês estão construindo juntos, o que realmente você quer dar uma mensagem de apoio. Porque o André mudou muito. Se fosse o André, dar uma mensagem para o André de 5 anos atrás, por exemplo. Se vocês pensarem, se vocês perceberem as pessoas, você é advogado, você vai reparar que o direito, eu acho que é a área que mais tem gente que desiste dela outra área, dificilmente tem tanta gente que desiste de exercer a profissão como no direito. Mas não culpe o direito. É preciso aprender, é preciso se adaptar, o mundo está mudando muito, você tem as ferramentas certas aqui para encontrar esse caminho, mas a culpa não é o direito. E é isso que você tem que fazer para prosperar. O problema é você mesmo. Que você não busca ajuda, não busca se atualizar, se reinventar. E você, Juliane? Qual que é o recado que você dá para o público que está nos ouvindo? Eu diria para você seguir o seu coração mesmo. Se você acredita naquilo, faz por amor, você gosta do que faz, não tem como dar certo. É planejamento e execução. A vida é entre altos e baixos, mas quando você se propõe a fazer algo, invista em você, busque conhecimento, busque ajuda, porque se você tem essa vontade, ela não nasceu por acaso. Você vai conseguir atingir o que está dentro de você, com certeza. É isso aí. E acreditar mais em si mesmo. Porque a partir do momento que você seguiu aquele caminho e não deu certo, é Deus te dando um sinal para você fazer de uma forma diferente, seguir um outro caminho. E a vida é assim, de altos e baixos, tropeços. Mas entenda uma coisa, se você cair, ninguém vai te levantar. Ninguém vai te salvar, a não ser você mesmo. Gente, obrigado, foi demais, foi gostoso demais estar com vocês. Espero revê-los em breve
num outro podcast, porque cada vez que a gente vai conversar, vocês Vai vão ter estar mais num outro história. momento. É isso Vocês aí. vão estar com um negócio mais profissional, visão, mais redondo, a prospecção aumentando, faturamento, margem, que o que importa no final é margem, não é faturamento, é lucro, é dinheiro no bolso, é ROI, tá? E foi muito legal estar com vocês aqui, conhecer um pouquinho mais da história, algumas coisas que eu nem conhecia de vocês aqui. E o Brasil hoje sabe a gigante que você é, o gigante que você é. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou amigo de vocês e que vocês estão construindo uma história maravilhosa e é só o começo. É só o começo, e tamo com junto, certeza. tá bom? Então, estamos juntos. Gente, obrigado demais. Até o próximo episódio do Lendas Cast.